governo Lula, péssima notícia para ele. É a PAC que tem transparência zero do governo, e aí vem o pedido aí de ONG para investigar soldado de Israel, e o Brasil é o único a aceitar o pedido de investigação. Nenhum dos outros países aceitou o pedido, somente o Brasil aceitou o pedido de investigação. Que tipo de confiança o Brasil traz? Literalmente em decadência. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. E o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, obteve nota zero na avaliação de transparência em pelo menos 3 pontos do programa. Conforme os critérios da Transparência Internacional, foram considerados críticos pontos como a disponibilização de informações sobre as fases do planejamento preliminar, consultas prévias e informadas à população atingida e elementos específicos para concessões. Com isso, a transparência atual dos investimentos do programa recebeu nota 8,1 de um total de 100 pontos. O estudo sobre a transparência no programa também avaliou as obras a partir do critério internacional para a contratação de obras de infraestrutura. Segundo o documento, o novo PAC atende a apenas 10% dos indicadores exigidos pelo padrão internacional. Bom, Ana, nós trouxemos aqui, falamos sobre falta de transparência nos gastos com cartão corporativo do presidente Lula, nos voos da FAB do governo, e agora a gente traz aqui o Programa de Aceleração do Crescimento de Lula, que recebeu nota zero no quesito transparência. Olha, parece até que a gente estava adivinhando, né? Transparência, transparência. E só repetir aqui o que você acabou de ler, Paula, que conforme os critérios da transparência internacional, imagina, não é a transparência bolsonarista nem da oposição ao governo, é a transparência internacional. Foram considerados críticos pontos como a disponibilização de informações sobre as fases do planejamento preliminar, consultas prévias e informadas à população. Ou seja, não tem transparência em nada. E quem está dizendo isso é a transparência internacional. Internacional. Daqui a pouco vão falar, né, que a transparência internacional é bolsonarista, imperialista, estadunidense, aquele discurso todo com cheiro de naftalina, parado, né, como Augusto muito bem gosta de dizer, parado lá no Muro de Berlim, antes do muro cair em 89. Paula, nota 8,1 de um total de 100 pontos. Eu acho que não tem mais o que a gente comentar, porque os números estão aí. Como, né, a transparência internacional dizendo que os pontos, a falta de transparência são pontos críticos, é a mesma coisa do Carter Center, né, uma instituição respeitada internacional, dizendo que a eleição da Venezuela foi uma fraude, que o atual ditador não é o presidente da Venezuela. E o Brasil vai continuar dando de ombros, tanto para o Carter Center, quanto para a transparência internacional. Daqui a pouco chega o discurso do imperialismo estadunidense e yankee. Já, já. Silvia, essa informação, essa matéria que a gente traz aqui para compartilhar com a nossa audiência me lembrou uma reportagem que você escreveu aqui na Revista Oeste em julho de 2023, mais atual do que nunca, hein, Silvio? Antevendo o futuro, aí, PAC zero. Sem dinheiro em caixa nem plano para a infraestrutura do país, Lula recicla o PAC, o programa que acumula milhares de obras paradas até hoje. Em julho de 2023, estamos iniciando 2025 com essa notícia de que o PAC do presidente Lula está recebendo nota zero em transparência. E essa reportagem chama muito atenção, porque você começa descrevendo a inauguração de lombadas no município de Morungaba, aqui na região metropolitana de Campinas. É um exemplo da falta de projetos desse PAC, e eles foram inaugurar lombadas no município de 14 mil habitantes, aqui próximo a São Paulo.
É bom, Paulo, que você acabou de me dar uma sugestão de pauta. Dia 7 de julho de 2025 eu vou fazer o PAC continua no zero. Vou repetir a reportagem para o nosso assinante. Paula, o PAC nunca existiu. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, foi uma maquiagem, foi algo inventado por um marqueteiro, João Santana, que era o marqueteiro do Petrolão. Ele foi o sucessor do Duda Mendonça na era do PT. Então, em 2007, ocorre que, depois do Mensalão, o Mensalão já havia arrefecido dentro do Congresso Nacional, CPI dos Correios, já tínhamos uma denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República, era assunto para o Supremo Tribunal Federal e isso só foi acontecer, a ação penal 470, em 2012. Levou muito tempo até Joaquim Barbosa, que era o então relator da ação penal 470, iniciar aquele que foi o mais longo e talvez o mais célebre julgamento de crime de colarinho branco cometido por políticos no Brasil. Então, o João Santana decide criar uma marca, uma nova marca dentro do governo. E ele cria o PAC, que seria um pacote de obras de infraestrutura a ser tocado pela mãe do PAC. Quem era a mãe do PAC? A Dilma Rousseff, que viria a ser a candidata à presidência da República na sucessão, na linha sucessória de Lula da Silva. Àquela época, o PAC não executou absolutamente nada e o Petrolão já existia no Brasil. A roubalheira envolvendo as empreiteiras, o cartel de empreiteiras corruptas que a Lava Jato foi desbaratar lá na frente, em 2014, já existia no Brasil. Mas essas obras jamais saíram do papel, tanto que em 2016, quando a Dilma Rousseff sofre o seu processo de impeachment, naquela época o índice de execução do PAC era de 17%, sendo que nós estamos falando de 30 mil obras, a maioria delas embargada pelo TCU, num pacote de R$1 trilhão e nada sai do papel. Aí vem o PAC 2, né? O PAC 2 é uma tentativa de alavancar ainda mais a Dilma Rousseff. E agora, com o Lula de volta ao poder, nesse terceiro mandato, eles tentam inventar o PAC 3. O que é o PAC 3? As obras que eles nunca conseguiram tocar lá atrás, porque eram foco de corrupção. Cauti, vale lembrar que a ministra Simone Tebet, na época, disse que o governo ia anunciar novas medidas. Uma delas é o novo PAC, mas que não é um PAC. Mas não vai ser um PAC. Ela disse que muita coisa está aí e só vamos envelopar, ou seja, nem ela soube explicar o que estaria acontecendo, ou seja, PAC zero. É um PAC que não se sente PAC, né? Que tem outra percepção de si próprio. Não, estamos na modalidade 4 passos, um delírio, obviamente. Quando fala algum ministro do governo Lula, é um delírio cotidiano, se não fosse que um delírio de corruptos, né? Só 2 pontos. Primeiro, mentira número 1. O PAC 3, 4, 5, ou seja, esse PAC novo que não se sente PAC, era, segundo o governo Lula, tinha que ter uma movimentação de recursos superior a R$1 trilhão. Não existe isso. Não existe esse dinheiro, nunca vai existir. O Brasil não tem toda essa grana para colocar no setor de infraestrutura, especialmente em um tempo tão curto. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, no ano inteiro passado, o governo federal investiu apenas 24 bilhões de reais no setor de infraestruturas. Vai colocar 1 trilhão, tem mais 6 zeros, né? É impossível, né? Então, não vai existir isso, não vão conseguir e, obviamente, eles não querem comunicar isso para a população e, por isso, estão atrapalhando a divulgação, né? A transparência nesse caso. E a transparência internacional, que comunicação avisa aos navegantes do governo federal, não podem nem falar que é um ataque yankee, porque é alemã, no caso. Então, assim, não pode nem falar que é imperialismo americano, são alemães a transparência. Já foi investigada, porque ela faz o seu trabalho. Está sendo investigada pelo ministro Dias Toffoli, por ter simplesmente criticado o fato que Toffoli cancelou as multas da Odebrecht e da JF por acordo de leniência, né? E a transparência internacional apenas salientou, olha que não é possível cancelar essas multas, sendo que a mulher do ministro trabalha no escritório de advocacia
que defende essas empresas, ela foi incluída no inquérito do Fim do Mundo. Então, esse é o nível que está... Depois a gente se surpreende se o Handelsblatt, que é o mais importante jornal alemão de economia, diz que no Brasil não temos mais democracia, que temos um problema sério com o Supremo Tribunal Federal. E, por último, eu só queria salientar mais um ponto aqui, sempre a transparência internacional. No ano passado, ano retrasado, primeiro ano de governo Lula, 2023, um ano só de governo Lula, a Transparência Internacional indicou que o Brasil perdeu 10 posições no ranking que mede a percepção sobre a corrupção. Estamos no 104º lugar no mundo, 104 em 193 países. Caímos 10 pontos e registramos apenas 36 pontos. Ou seja, só foi suficiente um ano de governo Lula para que o Brasil despencasse nos rankings de corrupção internacionais. Esse é o Brasil onde o PAC não se sente o PAC e o amor voltou, assim como a corrupção. Pessoal aqui no chat muito criativo, aqui falando sobre o PAC, tem várias sugestões aí para um possível título da sua reportagem, Silvio, em julho desse ano. A Justiça Federal determinou no último dia 30 de dezembro que a Polícia Federal abrisse investigação contra o soldado israelense Yuval Vadani por supostos crimes de guerra praticados na faixa de Gaza. O soldado, que passava férias em Salvador, é acusado de participar da demolição de um quarteirão residencial na faixa de Gaza com explosivos fora de situação de combate. Alertado sobre a investigação pela Polícia Federal, o militar deixou o Brasil, acompanhado pela Embaixada de Israel, e foi para a Argentina. A queixa foi apresentada pela Fundação Rin Rajab, que atua denunciando crimes contra a humanidade, crimes de guerra e violações de direitos humanos praticados na Palestina. Essa entidade é baseada na Bélgica e presidida por Diab Jaja, que já pertenceu ao grupo terrorista Hezbollah. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel em língua portuguesa, o Major Rafael Rosenzan, gravou um vídeo no domingo para criticar a postura do governo brasileiro diante do conflito entre Israel e o Hamas. O governo brasileiro continua condenando as forças de defesa de Israel, legitimando as narrativas de grupos terroristas. Ainda não está claro que terroristas atuam dentro de instituições civis, lançam foguetes dentro de áreas humanitárias, escondem seus armamentos dentro de zonas civis, estabelecem seus centros de comando dentro de escolas e hospitais. Enfim, utilizam civis como escudos humanos. Nessas circunstâncias, o que se espera de Israel? Quando vocês verem notas oficiais como esta, dizendo que Israel bombardeia a faixa de Gaza, causando a morte de civis, sem sequer citar e condenar a atuação de terroristas em áreas civis, saibam que, na verdade, mesmo que a princípio pareça que o alvo atacado é uma instituição civil, nossos alvos são somente terroristas ou locais utilizados por terroristas, como nesse ataque que aconteceu há alguns dias em Jabalia, em um local que seria uma escola que foi transformada em centro de comando para terroristas do Hamas. Veja a quantidade de armas encontradas na escola, vistas por um drone depois do ataque. Esses e outros locais utilizados cinicamente por terroristas são os alvos atacados pelo exército israelense. Não escolas, não crianças, não mulheres, terroristas. O Cauti, começamos com você, só para contextualizar, a gente que está voltando aí para o dia a dia, depois que passou férias, viajou, só para a gente entender, tudo isso ocorreu no final de semana, o soldado israelense veio passar férias no Brasil, na Bahia, próximo ali a Salvador, e aí uma entidade pró-Palestina bate a porta da justiça brasileira e pede para que esse militar israelense seja investigado. E aí ele é avisado, parece que o pai recebeu uma informação, e aí avisou o filho e ele saiu teve que sair escoltado pela embaixada e fugiu para a Argentina. Agora, queria até entender, você que é professor também de Relações Internacionais, qual a autoridade dessa fundação, dessa entidade pró-Palestina para pedir à justiça brasileira a investigação de um soldado israelense? Pois é um caso que assim, se não fosse grotesco, seria, na verdade, é grotesco e é também um alerta para o que o Brasil está se tornando. Primeiro, quem que é esta ONG? É uma ONG que está baseada em Bruxelas, fundada por um simpatizante do Hamas e do Hezbollah,
que ele já fundou outra ONG no começo dos anos 2000, que era tão extremista que foi dissolvida de império pela Bélgica. A Bélgica falou, não pode operar aqui porque vocês são um bando de extremistas. Então o cara, não contente, criou outra ONG agora para perseguir, de fato, os soldados israelenses fora do país. É óbvio que uma ONG como essa, imagina só, uma ONG de Bruxelas teria a capacidade técnica de ficar monitorando todos os soldados de Israel mundo afora. É claro que não. Então é óbvio que ela tem o suporte de quem? Do Irã, tem o suporte do Hezbollah, tem suporte de outras potências que estão monitorando ela sim com a capacidade de pessoas que fisicamente vão verificar onde esses soldados estão e passam essa informação para essa ONG, né? E esse cara, essa pessoa que é o chefe desta entidade já foi envolvido em várias investigações, enfim. E ele pediu, através de uma advogada, também, que se manifestou várias vezes a favor do Hamas, etc., brasileira, aqui de Guarulhos, pediu para a Justiça Federal investigar esse soldado. Agora, primeiro, o princípio na base do qual isso foi feito, que é o chamado princípio da jurisdição universal, é um princípio que prevê que todos os países do mundo signatários do Tratado de Roma, que criou a Corte Penal Internacional, podem e devem perseguir crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídios, etc. Só que a Corte Penal Internacional tem que atuar antes. Senão, para que temos a Corte? E a Corte nunca atuou contra soldados, muito menos contra esses soldados. Então, quer dizer, a justiça brasileira se antecipou à Corte Penal Internacional. No mínimo, seria um pouco de arrogância jurídica, se não fosse um caso de absurdo, né? Lógico, de lógica jurídica. E outra, tem vários, essa ONG já pediu em vários outros países que entidades investigassem ou prendessem soldados israelenses. Nenhum outro país, estamos falando de mais de 14, 15 países que receberam esses pedidos, nenhum outro juiz de nenhum outro país sério procedeu dessa forma, né, iniciou um processo assim, porque obviamente não tem uma Corte Penal Internacional que abriu um processo e com isso o tribunal local, né, do país continua essa atividade persecutória. Então, é um absurdo jurídico, é um absurdo também que a Embaixada de Israel teve que escoltar esse soldado até o aeroporto e garantir que ele fosse embora. Ou seja, a segurança de um cidadão estrangeiro no Brasil, cidadão que não cometeu nenhum crime até o momento, não havia provas, que a própria Polícia Federal disse não há provas, não há materialidade, não tem nenhuma base para demonstrar que esse cara cometeu algum crime internacionalmente perseguível. Então, assim, não faz sentido nenhum aquilo que essa juíza... E vou corrigir também o Major. Não foi, infelizmente, o governo brasileiro, foi a justiça, o que é mais grave ainda e é mais tenebroso ainda. Porque aí, só para terminar, Paula, a pergunta que fica é o que vai acontecer com as dezenas de brasileiros, judeus, que foram lutar contra um grupo terrorista na faixa de Gaza e que vão voltar um dia para visitar os parentes aqui no Brasil, né? Pessoas que têm dupla cidadania, israelense e brasileira, estão lutando contra Hamas, voltarão ao Brasil ver a família, eles também serão possivelmente investigados ou presos aqui no Brasil, na base do quê? De um pedido feito por uma ONG ligada ao terrorismo internacional, acatado por uma juíza brasileira que decidiu inovar no direito, mas, na verdade, está aplicando um absurdo jurídico? Essa é a grande pergunta. O Brasil está se tornando um país perigoso não só para os israelenses, mas até para os judeus brasileiros que têm algum tipo de ligação com o Estado de Israel. E é por isso que estamos se tornando um Estado pária. O Cauti, só me corrija se eu estiver errado, essa ONG já fez pedidos semelhantes a outros países, mas eles negaram. O Brasil seria o primeiro país a aceitar essa investigação. O ineditismo, o absurdo brasileiro, né? No Brasil, assim, eles pensam no absurdo, tem no Brasil. Temos isso também. O ineditismo jurídico não é o mérito nesse caso. É absolutamente um demérito, é um atropelamento do direito, dos princípios gerais do direito internacional. Não faz sentido. Nenhum país do mundo fez. A Corte Penal Internacional se recusou a abrir procedimentos contra soldados israelenses e uma juíza do Distrito Federal do Brasil, na base de um pedido de uma advogada de Guarulhos, que acatou um pedido de uma ONG da Bélgica, que prendeu um soldado israelense de férias no Brasil. E qual a imagem que vocês acham que vai passar para a comunidade internacional sobre o que o Brasil se tornou? É pouco que a gente não está sofrendo sanções a nível internacional de países sérios. É pouco. Imagina a imagem que está de todos os pedidos que já foram feitos dessa ONG, somente o Brasil que aceitou o pedido, nenhum outro país aceitou. Qual tipo de confiança
o Brasil passa. Somente o Brasil aceitou a investigação contra o soldado de Israel. Já teve outros pedidos, porém não foram aceitos em outros países. O único que aceitou o pedido foi o Brasil. A situação literalmente em decadência. Quem lembra aí da época que o Lula criticou o sigilo de Jair Bolsonaro pelas mesmas práticas, que é o sigilo de 100 anos. O que ele fez desta vez? Ele aumentou os gastos com cartão corporativo e manteve o sigilo de 100 anos. Já que ele criticou, então ele deveria retirar o sigilo de 100 anos. Não, ele aumentou os gastos e ele manteve o sigilo de 100 anos. Desde que assumiu a presidência em janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva aumentou em 9% os gastos do cartão corporativo em comparação com os 2 primeiros anos de Jair Bolsonaro. O jornal Globo divulgou a informação nesta segunda-feira. O aumento é atribuído em parte a frequentes viagens internacionais realizadas pelo petista em 2024. Os gastos somaram 14,7 milhões, uma redução em relação ao ano anterior por causa da diminuição dessas viagens. Então, para quem criticou, Bolsonaro deveria fazer diferente, né? Não é que ele não deve gastar, mas já que ele criticou o governo Bolsonaro, o problema dele criticar é porque por conta do sigilo. Já que ele criticou quando foi no governo do Bolsonaro, então beleza, já que ele criticou, vamos gastar, mas vamos manter sem sigilo de 100 anos, né? Porque quem critica não tem que fazer diferente. Porém, ele não fez nada diferente. Além dele ter aumentado os gastos, ele ainda manteve o sigilo de 100 anos.